Olá, boa tarde a todos. É uma imensa alegria nesse dia tão especial retornar aqui para dividir com os irmãos e irmãs um pouco da preciosidade e dos tesouros que nós encontramos de ensino, de instrução na Palavra de Deus. Quero lembrar também que no final da mensagem eu estarei dando graças, consagrando os elementos da ceia do Senhor para aqueles irmãos e irmãs que, por causa da pandemia, estão impossibilitados de frequentar os cultos presenciais. É com você que eu gostaria de celebrar a ceia do Senhor no final, ok? No livro de Gênesis, no capítulo 6, ali no verso 9, no final do verso 9, nós encontramos uma informação muito importante. O texto sagrado diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. É impressionante e interessante quando nós estudamos o relato da criação. Nessa criação, todos nós sabemos que o homem recebeu características, qualidades e funções que o diferenciaram do restante da criação. O primeiro deles é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, desfrutava de uma relação consciente e singular com seu Criador. Também o homem foi encarregado por Deus de administrar e dominar todos os seres vivos criados por ele. Cuidar e explorar a natureza e os seus recursos com responsabilidade. Infelizmente, nos nossos dias não é isso que nós vemos. Pelo contrário, nós vemos o homem, por causa da ganância, degradando o meio ambiente e o ecossistema que foi criado por Deus. Porém, nós também encontramos ali, no registro da criação, que num determinado momento do seu desenvolvimento, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, fazendo mau uso do livre-arbítrio que ele havia recebido do Senhor. Ele escolhe então desobedecer uma ordem clara e direta de Deus para ele. E dessa desobediência, nós sabemos que resulta uma série de consequências, sendo a maior delas a morte espiritual, ou seja, a separação do homem com o seu Criador, do seu Criador. E que, biblicamente falando, é a maior tragédia de todas que o homem pode sofrer. Por isso, no capítulo 6 de Gênesis, dos versos 5 ao 7, nós encontramos a declaração divina, a mais triste realidade sobre a humanidade, e que inclusive o texto registra que causou uma profunda tristeza no coração de Deus. Olha o que está escrito no verso 5. Deus observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E a partir dessa realidade e do favor de Deus que nós encontramos na sequência do texto, e do favor que Deus demonstrou para um homem que se destacou entre todos os contemporâneos da sua época, que eu gostaria então de compartilhar com vocês essa breve meditação. A contextualização bíblica dos fatos narrados em Gênesis, capítulo 6, nos fornece maior compreensão e também uma correta compreensão e uma devida aplicação das instruções de Deus para a igreja hoje. O contexto que nós encontramos em Gênesis 6 era um contexto de corrupção moral, violência, depravação sexual, isso tudo na época de Noé. Isso com certeza não é muito diferente dos nossos dias, ou seja, da época atual. E isso se dá por diversos fatores, mas especialmente quando o homem ele relativiza e exclui completamente
os princípios absolutos e imutáveis de Deus, dos seus comportamentos e condutas. Nós não podemos esquecer jamais, que a palavra de Deus ela é e sempre será essencial, viável, relevante, imutável e comunicável para todos os homens em todas as suas culturas e gerações. É a palavra de Deus que define o homem e nunca o contrário. É a palavra de Deus que nós aprendemos que define e confronta a cultura humana em todas as suas etnias e não o contrário. É a palavra absoluta de Deus que define a natureza e a missão da igreja e nunca o contrário. E a primeira instrução que nós encontramos no texto se encontra no versículo 3, Gênesis 6:3. Eu quero fazer a leitura. Diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele, ou seja, não permanecerá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui nós aprendemos que a perversidade do homem é um problema antigo, desde os primórdios, não um problema contemporâneo como muitos julgam. E nós também aprendemos que depois da queda, o ser humano passou a ser herdeiro de uma natureza deplorável e totalmente inclinada para o mal. E por causa dessa maldade humana, Deus então decide dar fim a toda aquela geração, tanto dos homens como dos animais. Nós precisamos, irmãos, nos ater para a questão do pecado. O pecado sempre gera consequências drásticas. E consequências drásticas exigem medidas drásticas. A maior delas foi a crucificação do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, na carta que ele escreveu aos cristãos em Roma, no capítulo 1, a partir do versículo 18, ao começar a fazer ali uma introdução sobre o tema da justificação pela fé, Paulo retrai um pouco, ele retarda um pouco essa exposição para ensinar a respeito da pecaminosidade universal, ou seja, do mesmo problema que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 6. Observe o que ele escreve sobre isso, Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus, nós precisamos entender que não é uma explosão, uma mera explosão emocional, como acontece com os seres humanos, mas é a sua justiça, é a sua justa e necessária reação contra toda impiedade e injustiça dos homens, que tentam colaborar e que tentam anular a verdade. A partir do verso 8, voltando para Gênesis, nós podemos vislumbrar o plano de Deus para dar um novo rumo à história humana. E esse plano é traçado em dois momentos. No primeiro momento, Deus demonstra favor e misericórdia a Noé e aos seus descendentes. É impressionante ali no versículo 8, no versículo 13, no versículo 18, observar que desde o início Deus inclui o homem nos seus planos e estabelece com ele a sua aliança. Porém, eu também preciso considerar aqui e reforçar que de toda aquela geração, Deus escolheu apenas um. Esse homem foi chamado Noé. Cristo, cujo texto descreve como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Na literatura hebraica, a palavra andar é a palavra halá, que significa literalmente andar, caminhar com Deus. Essa era uma prática destacada na vida de Noé e que também com certeza deve ser uma prática a ser destacada, a ser encontrada em mim, em você, meu amado irmão. Eu fico pensando diante disso, quantos homens e mulheres da atual geração são considerados justos aos olhos de Deus? Primeiramente, para responder essa questão, é essencial entender o padrão de justiça considerado por Deus. A partir do texto estudado, de outras referências,
Nós observamos, por exemplo, que ser considerado justo aos olhos de Deus é fazer o que é correto diante dele, é desenvolver pensamentos e ações morais saudáveis, mesmo que todos estejam fazendo o contrário. É isso que eu vejo na vida de Noé, diante daquela geração que ele vivia. É permitir que a sede da personalidade humana, ou seja, a nossa alma, seja completamente restaurada e moldada pela palavra de Deus. E também nós precisamos destacar que na Bíblia, justiça não está relacionado com religiosidade, que está apenas enraizada em aparências e costumes humanos. Pelo contrário, a palavra de Deus define justiça como obediência, como fé em Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 15, verso 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 2,13, Paulo diz o seguinte: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. A justiça na palavra de Deus, irmãos, está relacionada com a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Olha o que Paulo escreve em Romanos 10,4: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Diante dessa realidade, eu também fico pensando: quantos da atual geração cristã, quantos homens e mulheres são conhecidos por serem justos, íntegros e andarem com Deus? Quantos dessa atual geração cristã Deus tem revelado as suas intenções e seus planos, como por exemplo ele revelou para Noé em Gênesis capítulo 6? Com quantos homens e mulheres da atual geração cristã Deus tem estabelecido a sua aliança? E eu quero então encerrar essa breve meditação, mensagem com os irmãos, dizendo que no Novo Testamento nós encontramos um texto, um relato citado por Jesus aos seus discípulos. E nesse relato, um relato que é registrado pouco antes de Jesus ser elevado aos céus, o contexto desse texto mostra Jesus claramente respondendo aos seus discípulos questões relacionadas com o fim dos tempos e com a sua volta. No texto, por exemplo, é possível observar Jesus descrevendo várias evidências que apontam para o fim, tais como falsos profetas, o surgimento de falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Os verdadeiros discípulos, Jesus cita ali, eles serão perseguidos, odiados por todas as nações e condenados à morte. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E devido ao tempo, devido ao aumento, da maldade, o amor de muitos se esfriará. Esse texto está registrado em Mateus capítulo 24. E finalmente, ao fazer referência à sua volta, Jesus faz menção aos dias perversos na época de Noé, para chamar a atenção dos seus discípulos para uma realidade essencial. Nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. A segunda vinda de Jesus, a exemplo do dilúvio, virá repentinamente. Noé, quando nós olhamos para o texto de Gênesis 6, nós observamos ali que Noé foi informado sobre o dilúvio e sobre o início desse dilúvio. Porém, sobre a volta de Jesus, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente os servos fiéis. Jesus encerra então contando uma parábola que ilustra muito bem essa realidade, que diz que somente os servos fiéis e sensatos serão encarregados de cuidar dos membros da casa do seu Senhor. Feliz o servo que for encontrado fiel. Mas se esse mesmo servo for mau e desenvolver ações más e que desagradam o seu Senhor, o texto diz que ele será severamente punido. E Deus dará a ele um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes.
a contextualização do episódio narrado em Gênesis 6, fazendo aplicação aos nossos dias e ao texto que Jesus traz à tona no Novo Testamento, chama a nossa atenção para essa realidade, irmãos, que nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. O propósito dessa palavra não é causar pavor e desespero no seu coração, mas instruí-lo a viver de maneira correta à luz da palavra de Deus, de maneira coerente com a vontade do Senhor, e também levá-lo, assim como eu, a reavaliar a nossa fé, a reavaliar a nossa postura diante de Deus e dos homens. Assim como Noé, você tem andado com Deus? Assim como Noé, as suas condutas e comportamentos morais refletem justiça e integridade ou não? Você e eu somos servos fiéis? Você e eu estamos preparados para o retorno do nosso Senhor? Medite nessa reflexão e responda ao Senhor, ao reavaliar a sua postura, responda ao Senhor efetivamente, que o Senhor te encoraje e te abençoe em nome de Jesus. Eu quero nesse momento, com aqueles que não podem participar do culto presencial, celebrar a ceia do Senhor. E antes de celebrar, eu quero dizer que a ceia do Senhor é a maior realidade que nós celebramos da fé cristã. Essa realidade é que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Um dia, o Senhor Jesus disse, celebrando a última ceia antes da sua morte com os seus discípulos, ele disse que um dia nós celebraremos essa ceia com Ele. E isso será uma grande alegria para todos nós. Então, eu quero dar graças pelo pão que simboliza o corpo de Cristo e também pelo suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Depois de dar graças, você em casa então coma o pão e beba do cálice. Senhor, muito obrigado por sua palavra que nos ensina uma grande realidade, que precisamos estar preparados para a sua volta. E não somente isso, mas que as nossas ações e condutas, comportamentos morais devem ser justos e íntegros diante do Senhor e dos homens. Por favor, ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós. E também nesse momento eu quero dar graças pelo pão que simboliza o teu corpo que foi partido naquela cruz e o suco de uva que simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos pecados e salvação de todos aqueles que crêem no Senhor e na sua obra de redenção. É com gratidão, Senhor, que eu tomo agora o pão e o cálice. Muito obrigado. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Um forte abraço. Coma então o pão e beba do cálice. Deus te fortaleça e te abençoe. Obrigado.